Olá, bebezão. Vamos trabalhar nossa aula de vetores. Bom, então, primeira coisa, o que é que a gente vai lembrar aqui do conceito? O vetor ele vai ser um ente matemático que ele vai estar representando uma grandeza vetorial, e aquela grandeza vetorial é aquela que, para ficar perfeitamente determinada, eu preciso te falar um para onde. Então, quando a gente fala de grandezas, grandezas são todas aquelas coisas que nos dão uma ideia numérica. Então, nos deu uma ideia de quantidade, nos deu uma ideia de número, a gente fala que isso é uma grandeza. Quando a gente tem essa grandeza, a gente divide esse tipo de grandeza em dois grandes grupos. Eu falo para você que a minha grandeza ela é do tipo escalar, quando, se eu der para você um valor numérico e uma unidade, o sentido todo fica completo. Vou falar um exemplo. Pensa em 1 quilo de açúcar. Ora, quando eu te dei o número 1 e a unidade quilo de açúcar, o sentido ficou completo. Você não vai pensar, o que mais de 1 quilo de açúcar? Você pode até pensar, o que eu vou fazer com esse quilo de açúcar? Mas você entendeu o conceito. Então, quando a gente fornece para você um número e uma unidade, e esse sentido está completo, essa grandeza ela vai ser chamada de escalar. Porém, a minha grandeza, quando eu preciso fornecer algo mais para ela ficar completa, ela vai ser uma grandeza do tipo vetorial. Na grandeza vetorial, o que acontece aqui? Eu tenho que fornecer para você, se é uma grandeza, um número, evidentemente. Então, eu vou falar para você, eu vou te fornecer um módulo. Tá? Professor, o que é essa história de um módulo? Módulo vai ser o nosso número mais a unidade. Então, tio Augusto, eu estou te fornecendo um módulo. O que é que eu estou fornecendo para você? Eu estou fornecendo para você um número mais uma unidade, eu chamo isso aqui de módulo. Porém, ainda fica uma pergunta. Para onde essa grandeza ela vai estar sendo direcionada? Olha só, se eu digo para você o seguinte: empurre a sua cadeira com a força de 20 newtons. Tá, eu vou empurrar a minha cadeira para onde? Para frente, para trás, para a esquerda, para a direita? Então, eu preciso dizer para você uma reta suporte, seria horizontal, vertical, oblíqua. Então, essa reta suporte, eu vou dizer que eu preciso fornecer para você uma direção. Eu ainda tenho que fornecer um para onde. Tio Augusto, quem é esse para onde? Esse para onde é o sentido. Então, vai ser para a esquerda, para a direita, vai ser para cima, vai ser para baixo. Então, quando a gente tem que fornecer o módulo, a direção e o sentido, essa nossa grandeza ela vai ser do tipo vetorial. Ok? Vamos ver um exemplo disso aqui? Eu vou estar colocando aqui para a gente, nosso exemplo, como se o meu bonequinho estivesse empurrando uma caixa, no exemplo que eu te citei de empurrar a carteira. Então, para falar que ele está empurrando, a gente vai botar aqui uma seta para dizer que essa é a direção e o sentido que ele está fazendo essa força. Quanto maior a força, maior vai ser o tamanho da seta que a gente vai desenhar. Então, o tamanho da seta é proporcional à intensidade do vetor. Para dizer que isso aqui é uma grandeza vetorial, eu vou colocar uma letra para falar que é força, e eu sou obrigado a colocar uma seta em cima, horizontal e para a direita, sempre horizontal e para a direita, para indicar que isso é uma grandeza vetorial. Então, quando eu for representar peso, normal, tração, qualquer força, eu vou ter que colocar essa setinha em cima. A gente vai definir vetor como sendo uma seta, tá? Mas como é que a gente define seta bem bonitinha? A gente diz que é um segmento de reta orientado. Esse segmento de reta orientado é um vetor. Nem todo vetor, tá? Nem todo vetor,
ele vai estar horizontal e para a direita. Ele pode estar para cima, para baixo, para a esquerda. Eu posso pegar para você aqui, colocar o meu vetor oblíquo. Eu posso colocar meu vetor aqui para a esquerda. Eu posso colocar o meu vetor para baixo. Eu posso colocar o meu vetor oblíquo em sentido contrário. Qualquer situação que eu bote aqui, galera, o vetor, a letra em cima é sempre horizontal e para a direita. Então, nem toda seta é um vetor, mas todo vetor é uma seta. O tamanho do vetor vai ser proporcional ao módulo, ao valor dele. E na hora de eu representar que tem um vetor, eu posso colocar letra minúscula ou letra maiúscula. Eu posso colocar duas letras maiúsculas juntas. Eu posso colocar uma letra na origem e outra na extremidade, ou eu posso colocar o negrito. Se eu coloco seta minúscula, letra minúscula, perdão, ou maiúscula, tenho que colocar a setinha horizontal e para a direita. Se eu coloco duas letras, tenho que colocar a seta horizontal e para a direita para indicar que é um vetor. Origem e extremidade eu não coloco. E, professor, e se por acaso eu não botar seta? Se você não botar seta, você vai ter que mostrar isso aqui em negrito. Então, essas aqui são as 5 maneiras da gente representar um vetor. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com operações com vetores, tá? Vamos ver como é que fica isso? Um dos modos que a gente vai usar para resolver vetores é o chamado método do polígono. Qual a ideia do método do polígono? A gente vai organizar esses vetores em qualquer ordem, tendo cuidado de deixar a extremidade de um coincidir com a origem do outro. Sempre, sempre. A ordem não importa. Então, digamos que eu chegue aqui e eu peço para você, olha, eu quero a soma do vetor A mais o vetor B mais o vetor C mais o vetor D mais o vetor E. O que é que você vai perceber aqui para a gente? Não é para calcular o valor de A e substituir numericamente, é para fazer um desenho. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? O meu vetor A tem 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos por 3. Então, eu vou botar bem aqui a ideia do nosso vetor A. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ele está bem aqui. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou reproduzir o vetor A, visão. Podia ser qualquer outro, tá? Eu escolhi A aleatoriamente. Então, o que eu fiz? Reproduzir o A. Agora, eu vou pegar qualquer outro vetor e vou encaixar em A. Para poder dar mais espaço, B está um pouquinho inclinado, C está na vertical, achei legal pegar C. 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrinhos. Vou fazer isso, ó. 2, 4, 6 quadrinhos. Quando eu coloquei aqui 6 quadrinhos, o que foi que eu fiz? Eu encaixei o vetor C em A. Professor, mas não é A mais B, não era para botar o B? A ordem não importa. Tanto faz você botar o A, B, C, qualquer ordem vai dar a mesma coisa. Show de bola? Agora eu vou pensar aqui no B. Vamos lá, olha. 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos e 3 de altura. 1, 2, 3. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Esse que eu acabei de desenhar aqui, besão lindo, foi o nosso vetor D. Bom, aí agora, eu posso pegar qualquer um, cara. Você sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou botar o D aqui agora, ó. 1, 2, 3, 4 por 2. 1, 2, 3, 4 por 2. Esse que a gente acabou de desenhar aqui é o nosso vetor D. E aí sobrou o E. Ah, eu vou trazer o E aqui para cima. O E tem 1, 2, 3, 3 por 2. 1, 2, 3 por 2. Então eu vou trazer aqui o vetor E. Repare que a ordem que eu encaixei os vetores não fez a menor diferença. Eu posso botar em qualquer ordem que eu botar, vai ficar legal. Aí, a resultante é o que vai fechar essa figura. A característica que eu tenho na hora que eu coloco todos os meus vetores é que a pontinha da seta que eu chamo de extremidade tem que coincidir com a origem do outro.
extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem. Se eu colocar o meu vetor soma chamado de qualquer outra letra, por exemplo, um G ou mesmo S, e colocá-lo também com o pincel vermelho, talvez fique difícil de você enxergar que ele era o resultante se eu botasse ele normal. Então, qual é a ideia que a gente faz aqui com o soma? O soma, o vetor resultante, é aquele único que a gente coloca invertido em relação aos demais. Então, nosso vetor soma, ele fica extremidade com extremidade e origem com origem. Ele é o único que fica invertido. Professor, e como é que eu calculo o tamanho desse vetor soma se eu precisar? Você faz um triângulo e aí você vai usar o teorema de Pitágoras para achar o valor dele. Observa, eu estou tendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 quadrinhos e 2. E aí eu faço Pitágoras, eu digo para você que o meu vetor soma ao quadrado, o teorema de Pitágoras, vai ser 2 ao quadrado mais 7 ao quadrado. O meu vetor soma seria 4 mais 49. Quem é o meu vetor soma? Raiz de 53. Professor, método do polígono é o único método? Não, ele é até legal quando eu tenho 3 vetores, 2 vetores. Quando eu começo a ter muito vetor, ele vai ficar demorado. Então, a gente vai ter um outro jeito para resolver essa mesma questão, que é o método dos versores. Vamos ver como é que fica? Então, a gente vai usar... Deu certo, Rafinha? Obrigado. Então, a gente vai usar o método dos versores. Bem, vamos ver como é que fica agora essa ideia do método dos versores. Tem algum problema? Ele entregou de primeira, sem problema? Boa. Te amo, amor. Beijo gigante. Professor Augusto, como é que eu faria essa mesma questão sem precisar redesenhar tudo isso? A gente chama de versor, o vetor unitário, ou seja, a ideia de cada quadradinho. Você pode usar qualquer letra que você queira, mas via de regra, o que é que acontece aqui quando a gente está trabalhando com a ideia dos versores? Quando eu trabalho botando a ideia dos versores. Se eu fizer aqui para você um conjunto de referenciais, o eixo X eu vou chamar de I, versor I. Aí, quem tiver aqui no eixo X a partir da origem, posicionado para o nosso lado direito, eu vou dizer que ele é positivo. Para indicar que isso é um vetor, eu faço um chapéu. I chapéu, vetor I, né? Seria o versor I. Em vez de eu falar I chapéu, eu chamo versor. Versor I. O que é versor I? É um quadradinho. A quantidade de quadradinhos vai ser o número de I's que eu vou colocar. Augusto, eu posso chamar de X? Pode, sem problema. Mas normalmente a gente usa I. Quem agora ficar para a esquerda, se ficar para a esquerda, aí você vai dizer que é negativo. Por quê? Porque o eixo X, ele da origem para a direita é positivo, da origem para a esquerda ele é negativo. Ah, professor, e quando ele estiver na vertical? Na vertical, quando ele estiver para cima, você vai dizer que ele vai ser o versor J. E se ele estiver para baixo, ele vai ser o versor J negativo. Perfeito? Então, qual é a ideia? Contar o número de quadrinhos e observar numa relação de eixo XY onde é que eu colocaria esse meu vetor. Te dá aqui uma ideia como é que eu estou me referindo a isso, galera. Vou botar aqui um sistema de eixos XY, sempre eu desenho a partir da origem. Eu vou te pedir, pega esse vetor A e coloque-o na origem do sistema de eixos. Repara que o A ele vai ter o I e o J positivos, porque ele está para cima e para a direita. Então, quando você colocar o vetor A,
Todo mundo vai ser positivo. Tá, professor Augusto, eu vou querer colocar o vetor D. O D está inclinado aqui para baixo. Tu colocaria o D aqui, Bizão. Sempre a partir da origem, tio Augusto, sempre a partir da origem. Então aqui eu colocaria o vetor D. Observa, o D, tanto o I como o J são negativos. Tá, professor, se eu colocasse o meu vetor B, B está inclinado para cá, ó. Coloca ele aqui. Aí você vai ter que o I está negativo, isso aqui do meu vetor B, o I está negativo e o J está positivo. Tio Augusto, se eu coloco o meu vetor E, meninada, tá aqui ele, ó. O que é que você vai perceber? Ele está para baixo, então J é negativo. Mas ele está para a direita, então X é positivo. Sacou a ideia? Tá, como é que a gente vai fazer agora? Vamos lá. Você vai pegar com esse vetor aqui e você vai contar o número de quadradinhos que ele teria se você fechasse um triângulo com ele. Aí você vai contar para a gente quantos quadradinhos. Opa, não é isso que eu quero, é isso aqui. Você vai contar para mim quantos quadradinhos isso aqui está ocupando, ó, meninada. Então, olha esse triângulo que eu formei. Tá mal feito, né, tio? Tá. Olha esse triângulo que eu formei e a gente vai contar quantos quadrinhos eu tenho com ele. Olha só. Eu vou falar para você que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrinhos para a direita é positiva, e 3 quadrinhos para cima. Eu vou falar para você o seguinte: o nosso vetor A, ele é formado por 5 versores I mais 3 quadrinhos verticais, 3 versores J. Vou fazer para cada um deles, tá? Agora eu vou te pedir para você me ajudar para a gente calcular o B. Mesma linha de raciocínio, mesma linha. Você vai pegar e vai tentar fechar um triangulinho aqui, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 para a esquerda ele é negativo. E 1, 2, 3 quadrinhos para cima ele é positivo. Então você vai dizer agora para mim que o meu vetor B, ele está tendo menos 5 versores I, mais 3 versores J. A gente vai fazer agora o C. C, observa que eu só tenho vertical, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou dizer que o 6 tem 6 versores J. J embaixo de J. Augusto, eu vou colocar agora o D. Mesma linha de raciocínio, a gente vai dar um jeitinho de formar um triângulo aqui para contar. Observa que eu tenho 2 quadrinhos para baixo, J é negativo, e 1, 2, 3, 4 quadrinhos para a esquerda, I também é negativo, o dele está com essa inclinação do negativo. Então eu vou falar para ti que eu tenho menos 4I, menos 2J. E finalmente a gente vai chegar no nosso versor E. Mesma linha de raciocínio, eu te peço para a gente formar aquele nosso triangulinho. Observa que eu estou tendo 3 quadrinhos para baixo J é negativo, mas eu estou tendo 2 quadrinhos para a direita ele é positivo. Então eu vou falar que o meu E, ele vai ter 2 versores I menos 3 vetores J. E agora a gente vai somar todo mundo, Bezão lindo. Augusto, se eu somar todo mundo, eu estou encontrando o vetor soma? Vai sim. Ó, mais 5 menos 5 vai embora. 4 menos 2 fica menos 2i. Mais 3 com menos 3 vai embora. Fica 3 mais 6, 9, menos 2, mais 7j. Tio Augusto, então eu estou tendo aqui 2i e 7j. Se eu fosse representar esse cara aqui, ó. 2i ele está para a esquerda e 7 ele está para cima. Vamos botar a origem dele bem aqui.
tá? Eu vou contar. Tem que ser mais embaixo, vou botar ele bem aqui, ó. Vou contar aqui. 1, 2, aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu estou falando para você que esse aqui é o nosso vetor soma, meninada. Tio, eu quero achar quem é o soma. I e J são perpendiculares. Então, soma ao quadrado vai ser 2 ao quadrado, menos é só para dizer que ele está para a esquerda, mais 7 ao quadrado. Meu soma ao quadrado seria 4 mais 49. Quem é o meu soma? Raiz de 53 unidades. E vamos olhar o slide anterior, se bate isso? Até que eu achei o soma, ó. Raiz de 53 unidades. Então, tanto faz eu usar método do polígono como método dos versores, eu vou chegar na mesma resposta. Tudo de bola? Vamos agora pensar nas nossas questões, galerinha. Fazendo um resumo aqui do que você vai lembrar para a gente da ideia de vetores, tá? Se eu tiver dois vetores na mesma direção e no mesmo sentido, você vai somar. Mesma direção em sentido contrário, você vai subtrair, maior ou menos o menor. Se liga aqui. Na hora que eu tiver os meus vetores origem com origem, na hora que eu usar a equação, eu vou usar a regra do paralelograma. Regra do paralelograma, o sinal aqui é o de mais. Tio, e quando é que eu vou usar a lei dos cossenos, que o sinal é de menos? A lei dos cossenos você vai olhar quando você tiver extremidade com origem. E 90 graus, Pitágoras, qualquer uma das duas situações. Vamos então para as questões? Vou te pedir para começar essa que é método de versores. Na figura abaixo estão representados os vetores A, B e C e os vetores I e J. Eu quero saber de você qual é a sentença errada. Vamos lá, meninada. Eu vou pegar aqui o meu vetor A. 1, 2, 3 quadrinhos. Então, A vale 3 versores I. Vamos lá, se o A está 3I, tá, essa aqui está de boa, tá correto. Eu vou pedir para a gente pensar aqui no nosso vetor B. Bom, B, ele está para cima e só tem 2 quadrinhos. Então, B, ele vale 2 versores J. Tá show, tá perfeito. Vamos olhar aqui o nosso vetor C. Aquela historinha que a gente combinou de você fechar um triangulinho para contar. Ó, eu estou tendo 2 quadrinhos para a direita é positivo, e 2 para cima. Então, esse cara aqui é todo positivo. Quem é o C? O C vai ser 2I mais 2J. Vamos ver se ele tem aqui o C. C igual a 2I mais 2J. Está aqui, ó. C2I mais 2J. Tá show. Augusto, então a resposta agora seria entre esses dois aqui. Eu já sei aqui de cara pela experiência qual é, mas vamos achar qualquer um deles aqui para a gente perceber. Vamos achar o módulo de C, ó. I e J é perpendicular, então C ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. C ao quadrado vai ser 4 mais 4. Ou seja, C ao quadrado vai ser 2 vezes 4, né? 4 mais 4, 8, 2 vezes 4, 8. Então, quem é que vai ser o C? Raiz de 4, que é 2, vezes raiz de 2. Isso aqui é o módulo. Show, tá perfeito. Agora, vamos ver aqui quem é A mais B. O A vale 3I. O B vale 2J. Então, na hora que a gente fizer o vetor A mais o vetor B, o que é que a gente tem, Bezão lindo? 3I mais 2J. Como eu estou te pedindo para encontrar a sentença errada, a sentença errada é a letra D. Nossa questão 2 diz: considere um relógio com mostrador circular de 10 centímetros de raio e cujo ponteiro dos minutos tem comprimento igual ao raio do mostrador. Considere esse ponteiro como um vetor de origem no centro do relógio de direção variável. O módulo da soma dos 3 vetores determinados pela posição desse ponteiro quando o relógio marca exatamente 12 horas e 20 minutos,
E, por fim, 12 horas e 40 minutos em centímetros é igual a... Vou aqui colocar um círculo para dar ideia do nosso mostrador do relógio. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui os nossos ponteiros. Está mais ou menos aqui no meio. Deixa eu fazer um pouquinho mais, esse é um pouquinho mais grosso. Olha só. E aproximadamente no meio, vou dizer que eu tenho 12 horas. Lembra que o relógio ele marca de 5 em 5 minutos. 12h20 eu teria mais ou menos por aqui. E 12h40 na mesma linha seria mais ou menos aqui. Então aqui seria o ponteiro dos nossos relógios, marcando o nosso relógio, né? Marcando exatamente 12 horas, que é só o ponteiro dos minutos, 12 horas e 20 minutos, 12 horas e 40 minutos. Vamos resolver isso aqui de dois modos diferentes. Eu vou começar pedindo aqui para a gente pensar no método do polígono. Eu vou pegar esse ponteirinho aqui das 12 horas e vou fazer uma cópia dele, mesmo tamanhozinho, ó. Aí eu vou pegar uma cópia desse ponteiro que eu acabei de criar. Se eu conseguisse copiá-lo, tá aqui ele, eu vou trazer esse ponteiro para cá, ó, os da 12 horas. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o ponteirinho de 12h20. Fiz uma réplica desse ponteiro. Trazê-lo para cá, bebê. E agora eu vou fazer aqui uma réplica desse ponteirinho de 12h40. Menos ele. E eu vou replicar esse ponteiro aqui. Olha só. Ponteiro de 12 horas está aqui para cima. Ponteiro de 12 horas e 20 está para cá. E o ponteiro de 12 horas e 40 está aqui. Nota que a gente encontrou um polígono fechado. Quando eu encontro um polígono fechado, quem é a soma disso aqui? É o vetor nulo. Logo, a nossa resposta é o item D. Então, se há outra maneira da gente fazer essa questão, tinha. Sabe o que eu ia fazer? Eu poderia pegar o vetor de 12 e 20 e colocá-lo aqui, uma cópia dele. E o de 12 e 40, faço uma cópia dele aqui. Regra do paralelogramo. Augusto, cadê a resultante desses dois caras? A resultante vai ser um ponteiro aqui para baixo, visão? Só que ele fala para mim que é para a gente considerar esse relógio com o tamanho dele, módulo igual a 10. Então, observa, eu vou ter 10 centímetros aqui para cima e eu vou ter 10 centímetros aqui para baixo. Tá, mas nesse caso, quando eles estão em sentidos contrários, como é minha resultante? É a soma, ó. 10 menos 10, quem é o meu vetor resultante? 0. Então, você escolheria um dos dois métodos de resolução. Ok? Vamos lá, mais uma, Bezão. Com 6 vetores de módulos iguais a 8 unidades, construir o hexágono regular a seguir. O módulo do vetor da resultante desses 6 vetores é... Saca? Eu não posso deixar origem com origem, nem extremidade com extremidade, a não ser com o vetor resultante. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e separar, menina, uma parte da outra. Então, peguei aqui a primeira parte do meu vetor, peguei a segunda parte do meu vetor, e agora eu vou fazer isso aqui, ó. Um encaixou no outro. Agora está de boa, está perfeito. Lembra que não importa para mim se a resultante atravessa os vetores, não tem problema. Quem é a resultante? A resultante é o que falta para fechar esse polígono. A resultante é essa, ó. Isso aqui é o vetor soma. Tá, Augusto? Já achei que o vetor soma é isso aqui. Agora, quanto é que vale esse vetor soma? Bora comigo. Nós temos um hexágono regular.
cada lado vale 8 unidades. Então, o que é que significa dizer isso? Se eu pegar esse hexágono e traçar as diagonais dele, como ele é regular, eu vou encontrar triângulos equiláteros. Se eu vou encontrar triângulos equiláteros e um lado vale 8, cada trechinho desse vale 8. Então, olha só, esse trechinho aqui vale 8 mais 8. E esse outro, Augusto, 8 mais 8. Ó. Então, ao todo, quem é o módulo do nosso vetor, Bezão? 16 mais 16, 32 unidades, letra B. Mais uma. A figura abaixo, onde o reticulado forma quadrados de lado 0,5 cm, estão desenhados 10 vetores contidos no plano XY. O modo da soma desses vetores é... eu vou fazer aquela ideia parecida. Ó. Eu vou copiar esse trechinho aqui. E vou copiar esse outro trecho aqui, bebê. E agora eu vou encaixar um trechinho no outro. Ó. Perceberam? Foi o que o tio fez? Só subir os meus vetores. Olha aqui o que é que vai acontecer, meninada linda. Extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem, extremidade com origem. Tio, esse pedaço quem é a soma? 0. Novamente esse pedaço quem é a soma? 0. Perfeito? Olha só. Augusto, não enxerguei direito o que é que tu está fazendo. Eu vou ampliar aqui as duas figuras para a gente ter um pouquinho mais de conforto visual e você perceber o que eu estou colocando. Eu peguei os meus duas figurinhas, ó, só dobrei aqui. Quando eu faço isso, meninada linda, o que é que o tio Augusto está percebendo? Que nessa primeira parte, todos os meus vetores estão em extremidade com origem. Então, quem é a soma desse pedaço? É 0, porque ele está um polígono fechado. A soma desse outro, também eu tenho um polígono fechado, também é 0. O que é que sobrou? Sobrou só esses dois de cá. Então, quem é o meu soma? O meu soma é o que falta para fechar o polígono, bebê. Meu soma vai ser esse vetor que eu acabei de criar aqui, ó. Esse cara que fecha o polígono. Aí, extremidade com extremidade, origem com origem. Esse meu vetor soma tem 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Confere, por favor. Ó, 1, 2, 3, 4 quadrinhos. Acontece que ele está dizendo para a gente que cada quadrinho tem lado meio centímetro. Então, nesse caso, quem vai ser o nosso soma? Vai ser 4 vezes 0,5. Quem é o meu soma? 2 centímetros, Bezão lindo. Então, resposta correta, letra E. Nossa quinta questão. A figura representa uma árvore vetorial cuja resultante da soma de todos os vetores tem módulo. Bom, vamos trabalhar nisso aqui de novo. Eu vou trabalhar essa figurinha aqui e vou fazer aquela cópia dela um pouquinho ampliada. Você não precisa, eu sei, mas é só para dar conforto visual aqui para a gente, ver se você percebe o que é que o Augusto vai fazer aqui nessa resolução. Quando eu olho para cá, galera, eu estou percebendo que eu tenho 1, 2, 3 quadrinhos, 4 quadrinhos para a esquerda, e eu tenho 1, 2, 3, 4 quadrinhos para a direita. Significa dizer que esse vetor aqui e esse vão se anular. Aí, eu vou fazer a decomposição dos demais vetores. Eu vou fazer só com o maior e vamos ver se a gente consegue entender o que é que eu estou fazendo. Ó. Eu vou pegar só esse aqui e aí eu vou fazer aquele método da decomposição de vetores. Eu vou fazer uma projeção dele no eixo Y e vou fazer uma projeção deste vetor no eixo X. Olha o que é que eu vou perceber, galera.
um vetor, uma das projeções veio para cá e a outra está aqui. Agora, eu vou te pedir para a gente fazer a mesma coisa com esse outro vetor aqui que eu pintei de verde. Eu vou fazer uma projeção dele para o eixo Y e vou fazer uma projeção deste para o eixo X. Olha o que é que vai pintar. A projeção do eixo X também vai ter 4 unidades, mas sentido oposto ao outro. E a projeção do eixo Y ficou para cá. Ora, isso aqui vai se repetir em todos os demais. Na direção X, eles vão se equilibrar, vai dar 0, e eu vou ter só na direção Y. Então, percebe? 1, 2, 3, 4. Vou fazer por simetria, tá? Eu tenho 4 quadrinhos de um lado. Quem foi, tio Augusto? Foi esse aqui. Aí eu vou para esse primeiro vetor. Ele vai me dar um quadrinho de vertical. Horizontal ele vai se anular com esse. Aí esse aqui tem 2 quadrinhos de altura. Então eu vou ter mais 2 versores. Estou fazendo aquele método do IJ, sacou? Aí aqui eu tenho 1, 2, ó. 1, 2, 3, 4 quadrinhos de altura. Mais 4. E esse último, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais 6 quadrinhos de altura. Meninada, eu vou ter aqui em 6 mais 4, 10. 10 mais 2, 12, 13. 13 mais 4, 17. O lado esquerdo está me dando 17 unidades. E o lado direito também vai me dar 17 unidades. Então eu vou ter 17 vezes 2. Quem é a resultante disso aqui? 34 unidades. Como a unidade que eu tenho é centímetros, 34 centímetros, letra C. Então aí eu trabalhei com a ideia dos versores. Os horizontais estão em sentidos contrários, vão se equilibrar, vão se anular, e eu só tenho os verticais para a gente somar. Mais uma. As forças F1, F2 e F3, cujas intensidades valem 2, 6 e 3 newtons, têm direções coincidentes com as arestas de um bloco retangular. Opa, se liga aqui para nós. Elas têm direções coincidentes com um bloco retangular. Ou seja, tio Augusto, todo mundo aqui vai ter ângulo de 90 graus, conforme já está mostrado na figura. Qual a intensidade da resultante dessas forças? Galerinha linda, se eu tenho 90 graus, eu vou usar o teorema de Pitágoras. Agora, olha uma coisa aqui para não gerar confusão para a gente. Se liga aqui o que é que eu vou tentar te explicar, ver se fica claro. Quando eu fizer a resultante entre F1 e F2, a resultante entre F1 e F2 vai ser alguma coisa que vai ficar na parede lateral da caixa. Acontece que a parede lateral da caixa com o fundo da caixa também vai formar 90 graus. Aí eu vou pegar o meu F3 e vou reproduzi-lo aqui. Eu vou pegar a resultante de F1 e F2 e vou reproduzir aqui. Novamente, o que é que eu vou ter, meninos? Novamente eu vou ter uma diagonal de um triângulo retângulo. Então, esse último que eu fiz aqui, ele vai ser o meu vetor soma total. Eu vou aplicar Pitágoras uma vez, Pitágoras uma segunda vez. Tá, então eu posso usar de uma vez só. Então eu vou falar que o soma ao quadrado vai ser meu F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Aí eu vou achar uma resultante. O quadrado dessa resultante mais F3 ao quadrado me dá a resultante final. Então eu posso fazer todo mundo de uma vez só. Meu soma ao quadrado, então, vai ficar 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Meu soma ao quadrado vai ficar 4, mais 36, mais 9. Ei, Augusto, então meu soma vai ficar raiz de 49 exatos, que me dão 7 unidades. Então, meninada, letra C seria a nossa resposta. Mais uma.
No gráfico abaixo estão representados os vetores A, B e C, e ele fala para mim que J são vetores unitários, ou seja, são versores. E aí ele pede para a gente colocar aqui as sentenças que são verdadeiras. Vamos lá. Lembra que eu vou pegar e formar triangulinhos com esses caras. Ele aqui ele tem 2 quadrinhos para a direita, o eixo X da direita é positivo, e ele tem 3 quadrinhos para cima. Então isso aqui está perfeito. B tem 2 quadrinhos para cima. Show, tá legal. Agora vamos lá o C, meninada. C, ele está para a direita, então ele vai ter um quadrinho positivo e ele vai estar com 2 quadrinhos para baixo. Então eu vou falar para você que o nosso vetor C, ele está valendo 1 versor I, como ele está para baixo, menos 2 versores J. E a questão está pedindo para eu fazer B mais C. Acontece que o meu vetor B, ele vale mais 2J. Quando somarmos B mais C, nós temos 1 versor I. Então, tá legal aqui também. Logo, todas estão corretas, você vai marcar para a gente letra D. Questão 8, olha só. Uma porção de vetores assim, de repente, método dos versores seria jogada mais clara. Mas, se você olhar com mais atenção, você vai perceber que a gente consegue encontrar pares de vetores opostos. Observa. Se eu peguei esse primeiro versor aqui, deixa eu pegar uma coisinha mais discreta para a gente. Se eu pegar esse primeiro versor aqui, eu estou encontrando um oposto dele. Está o mesmo tamanho, mesma direção em sentido oposto. Então são vetores opostos. Tá, se anularam. Augusto, eu vou observar esse cara aqui e estou percebendo que tem o oposto dele. Eles foram embora. Tá? Então aí de boa você tirou essa galera também. Aí, olha só, eu percebi que eu tenho esse vetor para cima e eu tenho esse para baixo. Menina, essa galera aí são vetores opostos. Também se equilibraram. Perfeito? Aí, olha só, tio. Se eu pegar esse outro aqui, tem o oposto dele. Então, esse também foi embora. Poxa, mas sobraram esses 2 caras aqui que não tem como eu cancelar os 2, tá? Então, vamos fazer isso, ó. Esse aqui tem 2 quadrinhos para cima. E esse aqui vai ter mais 2 quadrinhos para a minha direita. Quem é o soma desse bagaço aqui? É quem fecha esse polígono. Cadê ela? Letra B. Percebido? Então, olha só. Esse equilibrou com este. Este equilibrou com este. Este equilibrou com este. Este equilibrou com este. Sobraram esses 2 e não se cancelariam. Quando eles não se cancelam, a gente vai lá e faz método polígono com eles. Questão de número 9. 2 forças têm intensidades de 10 e 15 newtons. O módulo da força da resultante vetorial entre esses 2 vetores não pode ser... Olha só, se eu tenho 2 vetores quaisquer, o maior valor possível que eu posso ter com esses 2 vetores é se ambos estiverem na mesma direção e no mesmo sentido. Se eles estiverem na mesma direção e no mesmo sentido, o meu vetor soma, matematicamente, vai ser igual à fórmula vetorial, vai ser A mais B. Então, eu te diria que o meu vetor soma seria o F1, que é 10, mais o F2, que é 15. Minha resultante pode ter 25 newtons. Eu posso pegar esses 2 vetores e colocar esses 2 vetores em um ângulo qualquer.
Aí a minha resultante vai ser dada pela regra do paralelogramo. Até que, na hora que um vetor estiver para um lado, Bzão, e o outro estiver para o lado contrário, isso é o menor valor que eu posso ter. Esse primeiro caso aqui que a gente está tendo, eu vou dizer para você, ó, isso aqui é o máximo que eu tenho. E essa situação aqui, Bzãozinha, vai ser o mínimo que eu posso ter. Então, Augusto, nesse caso, quem é o meu mínimo? É o módulo de A menos B. Então, é o módulo de 10 menos 15. Qual é o menor valor que eu posso ter? 5 newtons. E dependendo do ângulo, eu posso ter qualquer valor entre 5 e 25. De modo que qual é o único valor que não pode existir? 4. Então, a maior soma possível, o maior valor possível é a soma direta dos módulos. O menor valor possível é a subtração direta dos módulos. Quem não fica nesse intervalo está de fora. Questão de número 10, por favor. O módulo da soma dos 5 vetores na figura vale. Galera, você pode fazer ou método do polígono, ou você pode fazer o método dos versores. Eu vou fazer aqui os dois para a gente perceber, tá? Vamos lá, versores. Quem é o meu vetor A? Ele tem 1, 2 quadradinhos e 1, 2, 3, 4. Então, ele vai ser 2i mais 4j. Como ele está para a direita e para cima, ele é positivo. Eu vou meu vetor B. Ele está para a esquerda e para baixo. Ele é negativo em ambas as dimensões. Então, ele tem 1, 2, 1, 2. Então, ele vai ser menos 2i menos 2 versor j. O C está para a esquerda. Ele vai ser menos i. Nosso vetor D, ele está para baixo. Menos 2j. E o nosso vetor E, saca, ele está para cima, 1, 2, 3, e para a esquerda. Então, ele vai ser menos 2i, porque ele está à esquerda, porém, mais 3j, porque ele está para cima. A soma matemática de tudo isso aqui, Bezão, é o meu vetor soma. Então, vem cá pro tio. 2i com menos 2i, vai embora. Então, o que é que sobrou aqui para mim? Menos 4i. Aí, 4j menos 2j dá 2j. Menos 2j dá 0. O que é que sobrou para mim? Mais 3j. I e j são perpendiculares. Então, soma ao quadrado vai ser 4 ao quadrado. Não precisa você colocar o menos, porque o menos é só para dizer que ele está voltado para a esquerda. Mais 3 ao quadrado. Meu soma ao quadrado vai ser 16 mais 9. Meu soma vai ser raiz de 25. Quem é o meu soma? 5 unidades. Augusto, eu prefiro desenhar. Tem jogo? Tem, dá para a gente desenhar. Vamos lá, eu vou pegar aqui o nosso vetor A. Ele bem aqui. O A ele vai ter 2 quadrinhos para cá. E 1, 2, 3, 4. Peguei o ABT aqui. Aí, depois do A, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar o C. Aí, não dá legal aqui não, tá? Peraí, não rola C não. Deixa eu pegar aqui quem é que seria legal. É botar o D. D tá 2 quadrinhos para baixo, ó. Botei o D, que sem extremidade com origem. Tá? Depois que eu botei o D, meninada, eu vou botar o B. B eu vou estar diagonal de 2 com 2. Mas é melhor botar o E, que fica mais organizado, ó. O E eu vou ter 1, 2. 1, 2, 3, só que para baixo. Confere, ó. Então, para ficar legalzinho,
meu vetor E vai ser colocado aqui, ó. E Augusto, por que tu botou aqui? Porque tem que ser extremidade com origem, ó. Quem foi que eu já botei? A, B e o E. Está faltando eu colocar o C, está faltando eu colocar o B de bola. C tem 2 quadradinhos. Eu vou botar o C para cá. Então, acabei de botar o C. Tá tudo bonito que está extremidade com origem. E agora, meninada, eu vou botar o E. O E tem 1, 2 por 1, 2, 3, né? Já não, E eu já botei. Quem está faltando? Professor, preste atenção, está faltando B. Então, B está quadradinho de 2 por 2. Vou botar ele aqui, galera. Então, vamos conferir aqui se eu já coloquei os 5 vetores. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, coloquei. Quem falta é a minha resultante, que vai ficar seta com seta, origem com origem. Aqui é o meu vetor resultante, meu vetor soma. Mas na hora de calcular o vetor da soma, eu vou dar um jeito de fazer um triângulo retângulo, porque como ele ficou inclinado com uma hipotenusa, eu vou fazer a conta por Pitágoras. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, vetor 3, 4, 5, resposta 5. Observa que eu fiquei pensando como é que eu podia encaixar. E aí eu perdi um certo tempo. Nos versores, eu já coloquei os valores e já tive o resultado. Então, o método dos versores, com certeza, é o método mais rápido de resolver. Questão de número 11. A correção ortodôntica de uma arcada dentária foi passada num dos dentes caninos, um elástico, e as extremidades desse elástico foram amarradas a 2 molares, um de cada lado da arcada. Opa, vamos ajeitar aqui o português, né? Um de cada lado da arcada. A tensão no elástico é de 10 newtons e o ângulo formado pelas duas partes do elástico é de 10 newtons. Aí eu quero saber quais são os vetores que representam a minha extremidade aí. Pessoal, na hora que eu colocar aqui a ideia dos meus 2 vetores, o que vai acontecer? A resultante tem que ser pela regra do paralelogramo. Então, essa aqui é a figura correta, é a figura 1. A figura 2 ia ser se eu tivesse o quê? Esse vindo para cá, ó. E aí eu teria método do polígono. Essa figura 2 aqui não está legal. Tá, e a soma de cara você não faz nem conta aí. Se cada um vale 10 com 90 graus, eu tenho que ter um pouquinho mais de 10. Então eu vou te dizer que eu vou ter 10 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Meu soma ao quadrado vai ser 2 vezes 10 ao quadrado. Meu soma vai ser 10 raiz de 2. Acontece que raiz de 2 vai ser aproximadamente 1,41. Então quem vai ser o meu soma? 14,1 newton, e a figura correta é a figura 1, e tem A, Bezão. Questão 12. Olha só. Quando eu tenho 2 vetores origem com origem, você vai lembrar que a resultante é pelo método do paralelograma. Soma ao quadrado vai ser 1A ao quadrado mais 1B ao quadrado mais 2AB cosseno θ. Qual é o valor máximo que eu posso ter? A soma máxima é A mais B. Acontece que a questão está dizendo que cada um dos vetores vai ter módulo M. Então, eu vou ter M mais M. Qual é a soma máxima que eu vou ter, Bezões? 2M. Qual é o vetor mínimo que eu vou ter? A soma mínima é quando eu tiver A menos B. Então, a minha soma mínima aqui vai ser M menos M. Quem é minha soma mínima? 0. Tio Augusto, aonde é que eu vou encontrar a minha soma máxima e a minha soma mínima? A minha soma máxima eu vou encontrar quando os meus vetores estiverem com a mesma direção e sentido.
E a minha soma mínima eu vou encontrar quando meus vetores estiverem com mesma direção e sentidos opostos. Show! Então, eu vou falar para você, isso aqui será 0 grau, ou, quando eu completar a volta, 360 graus, ou seja, 0 radiano, ou 2π radianos eu vou ter o valor máximo. Quando é que eu vou ter o mínimo? 180 graus. Vai ser em quando? Em π radianos. Como eu estou tendo a função cosseno, então, saca, função cosseno, o gráfico vai ter esse formato aqui de onda. Porém, na hora que eu tiver π, eu tenho que ser zero. Não pode ser esse gráfico aqui, ó. π eu tinha que ser zero, eliminei. Tá, π eu tenho que ter zero, tá show. 2π eu tenho que ter 2m, 0 eu tenho que ter 2m. Tá aqui, meninada, a letra B. Tudo bem? E, Augusto, por que é que eu não vou colocar para você aqui menos 2m? Porque, olha só, se eu tivesse em π era para ter zero, ó. π era para ter zero, π era para ter zero. O único gráfico que me dá π como zero, 180 como zero, é o gráfico do item B. Questão 13, bonitinha pra caramba essa questão 13 aqui. O que é que ele está dizendo para a gente, Bezão? A figura a seguir representa um paralelepípedo de faces regulares. Eu quero saber o módulo, né, da soma desses dois vetores. Tá. É que eu pensei em a gente fazer aqui, pessoal. Primeira coisa que eu preciso é dar um jeitinho de encontrar meu ângulo. Se esse lado aqui é raiz de 44, esse lado também é raiz de 44. Percebe que desse lado aqui eu vou ter 90 graus. Então, B é a hipotenusa e o nosso A é o cateto adjacente. Raiz de 44 seria o cateto oposto. Então, a primeira coisa que eu vou pensar aqui, cosseno do meu ângulo alfa, ele vai ser dado por cateto adjacente pela hipotenusa. Então, eu vou estar falando, Bezão, que o cosseno de alfa vai ser, tio Augusto, cadê o cateto adjacente? Cateto adjacente é o nosso A. Cadê minha hipotenusa B? Deixa esse aqui guardado. Ora, mas se eu tenho dois vetores origem com origem, eu tenho regra do paralelogramo. Soma ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB cosseno do meu ângulo alfa. Soma ao quadrado vai ser, olha só um detalhe aqui, Augusto, como é que eu consigo achar o tamanho desses meus vetores, o A e o B? Percebe que eu consigo achar o A através de Pitágoras, ó, ele vai ser o 6, 8, 10. Aqui eu também tenho 90 graus, então A é uma hipotenusa desse triângulo aqui de baixo. Então, A ao quadrado vai ser 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 64 mais 36. O A vai ser a raiz de 100. O A ele vai estar valendo 10 centímetros. Agora vamos ver o B. Olha só, galera. Quando eu pegar o B, eu preciso dar um jeito de achar aqui o tamanho de B. Mas se B é a hipotenusa desse triângulo aqui, eu posso falar para você que B ao quadrado vai ser dado por quem? Por A ao quadrado mais raiz de 44 ao quadrado. B ao quadrado vai ser 10 ao quadrado mais 44. B vai ser a raiz de 144. B vale 12 centímetros.
mais 2 vezes 10 vezes 12 cosseno é A sobre B. 12 com 12 a gente vai simplificar. E aí eu vou te falar que o soma ao quadrado vai ser 100 mais 144 mais 200. Meu soma ao quadrado vai ficar quem, gente? 300, 444. Então, o meu soma, a gente vai dar uma corrigidazinha aqui. Vai ficar a raiz de 444 centímetros. Tio Augusto, seria 22? Não, vai ficar a raiz de 444. Se viesse na provinha desse jeito aqui, o que é que eu ia fazer? Ora, meninada, se viesse aqui, eu ia para quem? O mais próximo possível. Qual era o valor mais próximo que eu teria aqui? Seria exatamente o 22, né? Porque daria 21,07. Então, esse meu soma aqui me daria 1,107 centímetros. E aí eu aproximaria a resposta para 22, mas na verdade aqui deveria ser 444, foi uma falha nossa de digitação, tá bom? Mas do jeito que está aqui, eu vou para a resposta mais próxima, por quê? Porque 22 aqui está dizendo para mim que esse cara aqui é um algarismo duvidoso. Então, dá para fazer essa devida aproximação. Show? Vamos lá mais uma. Essa aqui eu acho bem topinha. Eu quero que a gente ache a resultante da soma desses 5 vetores aí. Gente, eu não posso deixar ninguém origem com origem. E a minha resultante, ela não está desenhada ainda aí. Aí eu tenho 5 vetores e eu irei colocar a resultante ou as resultantes de cada parte se eu fizer por partes. Qual foi a ideia que eu pensei aqui? Ó? Se eu pegar, reproduzir aqui o FA, eu posso, meninada, pegar o FA que eu coloquei e trazê-lo para cá. Ó. Então, isso aqui que eu fiz foi a imagem de FA. Eu tirei FA daqui, joguei lá para baixo. Quando eu fiz isso, olha o que é que eu estou enxergando. Se eu somar FA com FD, a resultante é alguém que tem o mesmo tamanho de FC. Agora, o que é que eu queria te chamar a atenção? A resultante não é FC. A resultante é um vetor que ocupa o mesmo lugar que FC. Então, agora eu vou ter 2 vetores FC aí na figura. O FC de vermelhinho, que é o original, mais essa resultante. Tá, eu pensei agora em fazer a mesma coisa com o meu FE. Eu vou pegar o FE que está aqui embaixo, Bezãoino, e vou trazer o FE aqui para cima. Então, o FE, a gente tirou ele lá de baixo e trouxe aqui para cima. Quando eu fizer isso, repara que eu posso perfeitamente somar o FB ao FE. Quando eu fizer isso, eu vou encontrar outro vetor, não é o mesmo, eu vou encontrar outro vetor na mesma posição de FC. Então, olha só, eu encontrei FB mais FE. Que vai ser alguém que vai me dar o mesmo tamanho de FC,
Na figura original, eu já tinha o meu vetor FC e na hora que eu somei FD mais FA, eu encontrei alguém com o mesmo tamanho do FC. Então, o meu soma me deu quem? 3 vetores FC, o que já existia, mais os 2 que eu coloquei. Então, quem é o módulo do meu soma? 3 vezes, observe que ele me diz na questão que o FC vale 10 newtons. Então, 3 vezes 10, quem é o módulo do meu soma, Bezão lindo? 30 newtons, a letra E. Vamos fechar aqui com a quinta? Uma partícula ela sofre 4 deslocamentos representados pelos módulos a seguir. Eu quero saber de você, qual é o deslocamento resultante? Tá. Deslocamento resultante, gente, vai ser dado pela soma vetorial. Quando eu peço deslocamento, eu quero a menor distância entre os dois pontos. Você sabe o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou aplicar o método dos versores, ó. Cadê o meu D1? Meu D1 ele tem 2 horizontais mais 2 verticais. Aí eu vou te pedir o D2, ó. D2 está para a esquerda, menos um I, mas está para cima, mais 2J. Vou te pedir para a gente pensar no 3. 3 está para baixo, ó. Então ele só tem menos 2J. E eu vou te pedir o 4. O 4 ele só tem quem? 3i. A soma de todo mundo, Bezão, é o deslocamento que eu estou querendo achar. Ó, 2i menos 1i dá 1i. 1i mais 3i, eu vou ter 4i. Mais 2j e menos 2j vai embora. Sobrou quem? 2j. Então eu vou atrás de uma afirmativa que eu tenha 4i mais 2j. Letra D. Espero que tenha esclarecido tuas dúvidas sobre vetores. Qualquer coisa, entre em contato. Um abraço.